A mensagem desta noite, ela tem por tema, glória a Deus, o perigo do esquecimento. Glória ao nome do Senhor. Amém? Este é o tema da noite desta pequena mensagem para reflexão da amada igreja. Os perigos do esquecimento. Glória a Deus. O significado, querido, de perigo significa estado ou situação em que uma pessoa corre grande risco. Amém? Então, analisando segundo essa palavra e voltando para o versículo 27 do Salmo 104, vejamos bem que perigo nos pode acontecer, que perigos podemos correr se viermos nós nos esquecer de quem? De Deus. Será que o ser humano corre algum perigo quando ele se esquece de Deus? Será que o ser humano corre algum perigo quando ele se acha independente de Deus? Será que o ser humano corre algum perigo quando ele não aceita a ajuda de Deus? Será que o ser humano corre algum perigo quando ele não dá crédito à palavra de Deus? Será que o ser humano corre algum perigo quando ele não honra a palavra de Deus? Será que o ser humano corre algum perigo quando ele não crê em Jesus como Filho de Deus? Observe o que está escrito no Salmo 27. O salmista também compreendeu a grandeza de Deus, assim como Moisés compreendeu. Glória a Deus. Todos esperam de ti. O que é que o salmista está afirmando, igreja? Pode não ter conhecimento da palavra. Glória a Deus. Pode não ter conhecimento de Jesus, mas todo ser humano, de uma forma ou de outra, espera de Deus. O que nós esperamos de Deus, pastor? Desde o princípio, Deus anunciou um Redentor, e nós estávamos à espera desse Redentor. E neste último tempo, o Redentor foi enviado, e foi também revelado o nome do Redentor, o Salvador, Jesus Cristo. Quem pode dar glórias ao nome do Senhor? Agora, o que você espera mais de Deus? Tem muitos que têm se esquecido de quem é a sua fonte e de onde vêm todas as coisas. Amém? Todos esperam em ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Não, eu vou fazer porque Deus vai abençoar. Dê graças a Deus, irmão. Não queira viver uma vida sem Deus. Por que, pastor? Porque no dia que Deus disser está fechada a porta, diabo nenhum abre mais ela. Irmão, Moisés disse: Senhor, dê-me sabedoria, para que eu possa viver perto de ti, andar pelos teus caminhos, viver contigo, desfrutar da tua presença, ter contigo um relacionamento nesta terra, enquanto eu vivo neste lugar. Dê-me a graça de ter o Senhor na minha vida, no pouco tempo de vida que o Senhor me concedeu neste lugar. Você sabe o que é isso, irmão? É gratidão, é reconhecimento, é entender e compreender que é dependente de Deus e que não se pode viver sem Deus. É aceitar que somos necessitados de quem? De Deus em nossas vidas, irmãos.
quando Ele chega e entra e habita no nosso coração, a nossa face é iluminada, o nosso rosto brilha, irmão, há uma mudança no nosso comportamento, porque as bênçãos de Deus estão também sobre nós. Quando andamos com Deus, andamos com a luz, e as trevas não podem resplandecer sobre a luz. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a luz resplandece sobre as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. E o que fazer, pastor? Aceitar, querido, o que Deus está falando para você. Não questione, aceite a graça, dê graças a Deus. E quando você não entender, querido, diga assim para o Senhor: Senhor, eu quero a tua ajuda. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu necessito da tua ajuda. Senhor, dê-me sabedoria e graça para que eu possa trilhar pelos teus caminhos. Deus, eu não estou compreendendo, mas Senhor, eu quero compreender. Estamos vivendo um tempo, irmãos, onde o Senhor se revelou de uma forma gloriosa. Em qualquer lugar desta terra você pode invocar o nome do Senhor. Não é porque você tem esse direito, é porque é da vontade de Deus que assim seja. Quando Deus disse: todo aquele que me invocar será salvo, Deus estava dizendo isso. Eis aí a salvação, uma oportunidade para que vocês adentrem a minha presença e desfrutem de um verdadeiro relacionamento comigo. Está em mim, querido, crer ou não crer na palavra de Deus. Deus tem nos abençoado tremendamente. Seja grato ao Senhor. Seja grato, rapaz. Olha só, querido, você espera de Deus. Deus vai fazer. Deus vai me ajudar. Você chegou, estava necessitado, você esperou em Deus e Deus chegou com providência. Dando-o tu, eles o recolhem. O salmista afirma que quando Deus nos dá, nós tomamos o que? Posse. Glórias a quem? A Deus. Abres a tua mão, glória a Deus. E enche-se de quê? De bens. Deus disse: esse é o tempo da graça. É da minha vontade abençoar. É tempo de bênçãos. Qual é o mal do povo, do ser humano, irmão? É que as bênçãos, elas têm que vir para a nossa vida, e estas bênçãos, elas têm que nos levar para mais perto de Deus ainda, rapaz. Hoje a gente não tem visto muito isso. Há muitos irmãos que têm cometido o pecado da ingratidão. Recorreu a Deus, as portas se abriram, Deus fez prosperar, porque não é o homem, entenda, não é o homem. A partir do momento que você invocou o nome do Deus Criador, Ele ouviu o seu grito de socorro e Ele passou a trabalhar a teu favor. Mas aí quando as bênçãos chegam, a gente se envolve tanto com as bênçãos, meu irmão, que deixamos de lado aquilo que é precioso, a presença de Deus. E muitas vezes não nos preocupamos com o que é de Deus. E aí eu tenho que vigiar aqui, para não transformar as bênçãos de Deus em maldição.
que Deus espera de você é que você tenha um desejo no seu coração de ter com Ele um verdadeiro relacionamento, independente de qualquer coisa que Ele possa te dar. O desejo de Davi era esse. Davi tinha em foco a vida eterna com Deus. Davi reinou e teve muitas posses. A promessa de Deus se cumpriu na vida de Davi, mas os olhos de Davi estavam focados na eternidade com Deus. O que fazia Davi caminhar firme, possante em meus problemas, tribulações da vida, era esta esperança de estar eternamente com o Senhor. Aleluia. Uma razão para viver: estar com Deus eternamente. Nada se compara a isso. Riqueza nenhuma nesta terra pode ser comparada a esta dádiva da salvação, de estarmos eternamente com Deus Criador, aos seus cuidados eternos. Amém? Então, querido, Deus nos dá, a gente recebe. E quando a gente recebe, o que a gente deve fazer? Agradecer a quem? Agradecer a quem? A Deus. Expressar sua gratidão ao Pai Celestial. Porque às vezes, irmão, eu vou contar um testemunho que no mínimo você vai achar engraçado, mas é para você entender como o homem tira o foco, deixa de dar glória ao verdadeiro Deus e passa a glorificar até animais. Eu tenho um irmão, conheço um homem que ele passou um sufoco muito grande. E certa vez ele estava dizendo, irmão, que... Eu disse, irmão, graças a Deus que você... aquele problema, aquele sufoco todo passou. Ele disse, pastor, se não fosse a porca que tem aí, eu teria me quebrado. Mas essa porca é boa demais. Eu fiquei calado. Essa porca, quando estava dando porquinho aí, eu passava a madrugada e dormia lá. Se não fosse essa porca... Você está dando glórias a quem? A quem? A quem? Ele não dava graças a Deus por ter um animal abençoado, mas ele estava focado na porca. A porquinha que deu muitos porquinhos, ele vendeu a R$60 cada porquinho para suprir. Aí pagou as dívidas. E estava agradecido a quem? A porca. Ô irmãos, quem fez a porca? Quem fez o homem? Todas as coisas. De quem é a glória? Para quem é a glória? Quem te sustenta? Graças a Deus, irmão. Mas as pessoas fazem isso. Elas roubam a glória de Deus e atribuem a animais, cometendo um pecado terrível de idolatria. Onde está a glória? Para quem é a glória? É para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu vizinho, para o teu amigo, para o prefeito, para o vereador, para o presidente, para o deputado? Ou para o Senhor dos exércitos que cuida de nós? O nosso Pai Celestial, que é perfeito em todas as coisas, viu, querido? O pai humano é falho, a mãe humana é falha, mas Papai do céu é perfeito em seu cuidado para conosco. Quem está entendendo isso? Vamos entender, irmãos, para quando Deus dá a bênção para você, você não se esquecer de agradecer a Deus. Porque tem pessoas que acham que não tem problema demais, não tem nada a ver. Fica tão alegre com a bênção que se esquece de agradecer. Então o salmista disse: quando Deus abre a sua mão, a sua igreja é abençoada. Então não é ninguém que abre a mão de Deus, viu, querido? É quando Deus resolve abrir a sua. Depende de quem? O tempo da bênção depende de quem?
O tempo da exaltação depende de quem? De Deus, querido. Ah, Deus está na tua mão, eu vou abrir. Vai. Você não pode. Eu não posso. Só Ele pode nos abençoar. Aleluia. Quem está entendendo da glória, sede agradecido ao Senhor. Amém. Então, irmão, essa é a parte boa. No versículo 29, o salmista afirma que escondes o teu rosto e ficam o quê? Perturbado. Quando a pessoa se torna ingrato demais, o Senhor não o abandona, mas Ele vira o rosto. Ele vira o quê? E quando Ele vira o rosto, você já começa a ficar perturbado. Quando entrares na terra prometida, que o Senhor teu Deus te dá, não esqueçais do Senhor teu Deus, porque a terra que o Senhor teu Deus te faz entrar é terra boa, terra que mana leite e mel, terra que os olhos do Senhor estão sobre ela todos os dias durante todo o ano, terra que tudo que se planta dá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava dizendo: quando chegar o momento de eu vos abençoar grandemente, não vos esqueçais daquele que vos abençoou. Eu vou te dizer uma coisa. Eu gostaria que a igreja estivesse toda aqui hoje, e mais uma multidão lá fora, para ouvir isso. Mas Deus está usando outro em outros lugares, para falar a mesma palavra. Sabe para quê? Para nos trazer de volta ao senso. Porque muitos se esqueceram de quem? De Deus. Se esqueceram que Deus falou antes. Eu não sei. Chegue agora diante do espelho. Olhe no espelho e diga assim: deixa eu ver, há 5 anos atrás como é que eu estava, qual era a minha situação financeira, conjugal, familiar, como realmente estava a minha vida. E aí então faça um autoexame e veja o que Deus fez por você nesses 5 anos. E aí veja se realmente Ele prosperou ou não a sua vida, se houve ou não bênçãos de Deus sobre você. Pastor, como um servo de Deus, vou dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas que acham que se esquecer de Deus é quando deixa de vir um culto. Não, irmão. É quando Deus põe na sua mão, é quando Deus lhe dá condições de abençoar a obra dele, de fazer a obra dele, de investir no reino dele, e você não faz. Aí você se esquece de Deus. Você se esquece de quem? De Deus. Davi disse: como poderíamos nós ofertar se o Senhor não nos concedesse essa graça? Davi estava dizendo: tudo vem de ti, e eu me alegro, Senhor, em abençoar o teu reino e a tua casa. É um privilégio. Dou graças a Deus, recebemos aqui uma doação de 20 cadeiras. Está ali as cadeiras. Bênção. Eu tenho como bênção grandiosa. Mas eu não estou me referindo só a isso, querido. Eu estou me referindo em você se preocupar com aqueles que ainda não têm o conhecimento de quem? De Deus. Antes eu não tinha, mas agora eu tenho. Mas por que eu tenho? Porque Ele me deu. E a gente tem visto muitos irmãos que fecharam a mão para Deus. No tempo da escassez era a mão aberta. No tempo da abundância, a mão fechou. Não dá para entender? Por isso, irmão, que Deus nos prepara até para nos abençoar.
Muitas vezes, muitos irmãos na igreja não estão de posse de grandes bênçãos, porque não estão prontos para receber, porque se receber se corrompe. Então papai vai primeiro cuidar da sua parte espiritual, vai primeiro tratar de você aos pouquinhos, preparar você, e quando você passar a amar o Senhor de todo o seu coração, como amava Abraão, aí o Senhor começa a derramar bênçãos grandiosas na sua vida. Começa a prosperar, mas antes de te prosperar, Ele avisa: vejais que não se esqueçais do Senhor, o teu Deus. Porque se tem uma coisa que o homem é esquecido, nós somos esquecidos. E quando diz a respeito de ajudar na obra, é que é mesmo, não tem jeito. Somos esquecidos, rapaz. Aí a gente se esquece que só sobrou a fartura porque Deus permitiu, Deus abençoou. Agora Ele estava feliz comigo. Por quê? Porque o meu desejo era realmente abençoar a sua casa. Mas agora não, Ele olha para o meu coração e vê que o meu desejo já não é mais tão grande como antes de abençoar a sua casa. O que isso quer dizer, pastor? Há um sinal de avareza crescendo dentro do coração. Isso é um perigo, porque pode levar você à idolatria e pode separar você do teu Deus e tornar você uma pessoa de mão fechada para a obra do Senhor. Quem pode dar graças a Deus? Esconde o teu rosto e ficam perturbados. Você já viu a parábola do homem rico? Jesus fala de um homem que ele teve uma grande colheita, fazendeiro, plantou, a colheita foi grande, e ele resolveu o quê? Ele resolveu derrubar o celeiro, fazer outros celeiros maiores ainda, e depositar toda a colheita naquele celeiro. Depois ele disse: viverei por muitos anos, regaladamente, colocarei uma rede na varanda e vou me balançar para lá e para cá, afinal de contas estou rico. E a riqueza, ele achou que nunca iria acabar. O problema não está no acabar da riqueza, o problema está no final dessa história, onde Jesus chama este homem de louco. De quê? Louco, insensato. Porque Jesus dizia: homem, nesta noite a tua vida será requerida, e o que tu tens, para quem deixarás? O homem fez plano para muitos anos de vida, e agora ficou sabendo que a sua vida não passa desta noite. Para quem vai ficar a sua riqueza? Então Jesus disse: louco e insensato, assim acontecerá com todo aquele que é rico para consigo, mas não é rico para com Deus. O homem não pensou nem no seu semelhante, não pensou no seu próximo. O cabra era tão avarento que na história nem família ele tem. Tu está entendendo aí? O que é isso, pastor? Afasta você de quem? Deus não aprova isso. É algo ruim. Quem é rico para com Deus, compartilha com o seu semelhante. Compartilha as bênçãos do Senhor. Abençoa o seu próximo com alegria no seu coração. Quem é rico. Outra coisa mais no que diz respeito, irmão, é o futuro. O teu futuro, o meu futuro está na mão do Senhor. Quem está entendendo isso? Talvez o camarada diz que vai viver. Não, eu talvez em 2020 eu seja candidato a vereador. Glória. Certa feita eu vinha descendo aqui nesta rua de trás, eu vinha para a igreja. E eu escutei um varão conversando com outro na rua aqui atrás. Ele dizia assim:
fulano, e o Natal, tu não vai para a casa de fulano não? Ele disse, rapaz, esse ano eu não vou não, vou deixar para o próximo ano, no próximo ano eu vou. Ele falando, a convicção, a certeza de que ele estaria o quê? Lá no próximo ano. Isso se refere ao futuro. Você não sabe o seu futuro, eu não sei, nós não sabemos. Não podemos falar dessa maneira louca, impensada. Se for da vontade do Senhor, e se o Senhor assim permitir, lá eu estarei no próximo ano. Glórias a Deus. Amém? Ele também ia ser candidato a vereador, mas no mesmo ano ele fale, eu ia falar que o homem morreu. Se aquele que ia ser candidato, eu digo, meu Deus, tem misericórdia. Olha lá, irmão, no mesmo ano, bateu. Querido, seja grato a Deus. Se você já tem sido, seja mais ainda. Agradeça a Deus pelas pessoas que Deus tem usado para lhe abençoar. Agradeça a Deus pelas portas que Deus tem aberto para você. Ore por aqueles que têm dado emprego a você. Ore para que Deus também os abençoe. Amém? Mas dê graças a quem? A Deus. Porque dele é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é Ele que cuida de nós. Finalizando, para não tomar mais tempo, que a hora se passou, o versículo final diz: envia o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Quantos podem dizer amém? Amém. Como é que Deus renova as coisas? Pela força do seu poder. Está vendo, irmã? É pelo Espírito de Deus que a obra de Deus acontece na nossa vida. Você pode chegar verde como folha, amadurece você. Agora é um processo. E nesse processo Ele te convida a crer, a desejar a sua presença e a deixar se envolver pelo poder do Espírito. Não ter vergonha do poder de Deus, mas mergulhar nesse oceano de glória. Aleluia. Esse é cheio, irmão. Que é isso, pastor? É mistério, irmão. É? Mistério. Cheio da graça, né, irmão? Vocês estão entendendo aí? Deus provê no físico e no espírito. Ele nos sustenta nesta terra, no natural, como também nos sustenta no espírito. Então estamos todos na mão do Senhor. Quantos podem aplaudir Ele nesta noite? Medite sobre esta mensagem. Não se esqueça disso. Se esquecer de que tudo vem de Deus é um perigo. Se esquecer de que precisa de Deus é um perigo. Se esquecer de que precisa honrar a palavra de Deus é um perigo. Então, tenhamos cuidado para não trazermos a ira de Deus, mas sim a sua graça redentora. Amém? Amém. Em nome de Jesus.